Bom, vamos iniciar mais uma aula falando sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade são os métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis e o movimento da Terra.
Bom, o assunto de hoje que a gente vai abordar é infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai falar sobre as sífilis e outras doenças relacionadas a essas infecções. Bom, a sífilis, né, é transmitida por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Bom, como mostra na figura abaixo. É presente no sangue e em secreções do corpo de pessoas portadoras. Bom, a doença ela pode ser fatal se não for tratada corretamente. O primeiro sintoma costuma aparecer cerca de 3 semanas após o contágio. São feridas que não provocam dor, apresentam bordas duras, né, elevadas e avermelhadas, e ocorrem na área genital ou às vezes no ânus, na boca ou em outras regiões que entram em contato com a bactéria. Bom, depois de algumas semanas a ferida ela some mesmo sem tratamento, mas a bactéria continua no organismo.
Bom, se a pessoa não for tratada, cerca de 2 a 6 meses depois, né, aparecem feridas na pele, como na palma das mãos e na ponta dos pés, além de febres e dores nas articulações e músculos, tá? Esses sinais, eles desaparecem em um período de 4 a 12 semanas. Se a pessoa continuar sem receber o tratamento, a infecção pode afetar até anos mais tarde seu coração, suas artérias e seu sistema nervoso. Bom, as feridas na pele, né, e na mucosa pode transmitir a bactéria. Por isso é necessário suspender as relações sexuais durante o tratamento. A sífilis pode ser transmitida também por transfusão sanguínea contaminando ou da mulher infectada para seu filho durante a gestação. E também pode ser transmitida durante o parto ou através da amamentação. Tá? As mulheres grávidas devem realizar um exame de diagnóstico da sífilis, porque a sífilis congênita pode causar aborto e também problemas físicos e mentais no feto e até mesmo a morte da criança após o nascimento. Tá? O SUS ele realiza um exame de sangue para diagnóstico da sífilis e também disponibiliza o tratamento que é a base de antibiótico. Falando um pouquinho da herpes, a herpes ele é causado por dois tipos de vírus, tá? Um deles ataca geralmente os lábios e a face, né, que é chamado de herpes labial, enquanto o outro se concentra na região genital, herpes genital. Tá? O local fica inicialmente vermelho e coça, depois surge pequenas bolhas que estouram e formam feridas. Bom, os sintomas desaparecem geralmente em até 4 semanas, mas o vírus continua presente no organismo. Em algumas pessoas pode provocar recaídas. Há medicamentos que diminuem os sintomas, né, a duração e os riscos de transmissão da doença, embora não elimine os vírus. Mesmo que o tratamento não cure a doença, é importante que para aliviar os sintomas, né, e diminuir o risco de transmissão para outras pessoas. Uma pessoa com herpes deve evitar tocar a área contaminada ou quando fizer ou aplicar um medicamento, por exemplo. Lavar sempre as mãos para evitar contaminação, né, contaminar as outras pessoas. Não se deve furar as bolhas nem aplicar pomadas no local sem recomendações de um profissional. No caso de herpes genital, não deve ter relações sexuais enquanto a ferida estiver presente, tá? A melhor maneira de prevenir a herpes genital é o uso do preservativo. Como o vírus pode passar para o bebê durante o parto, a mulher portadora do vírus deve informar o fato ao médico.
Bom, gonorreia, também chamada de blenorragia e gonorreia, é causada pela bactéria Neisseria, tá? Gonorrhoeae, que afeta os órgãos genitais. É transmitida pelo contato entre mucosas contaminadas, como mostra aí na figura. A gonorreia ela pode provocar inflamação na uretra, na próstata, no útero, no reto, na garganta e nos olhos. O homem sente dor e ardência na região genital e pode eliminar uma secreção branca ou amarelada durante o ato de urinar. Pode haver também dores nos testículos. Já na mulher, a secreção vaginal pode ficar amarelada. Em alguns casos, não há sintoma, mas o médico pode diagnosticar a infecção por meio do histórico do paciente de exames de laboratório. Mesmo sem apresentar sintomas, a pessoa infectada pode transmitir a bactéria, tá? Os olhos de um recém-nascido podem ser infectados durante o parto, caso a mãe esteja infectada, tá? Quando não tratada, a gonorreia, ela pode causar infertilidade entre os danos, né, à saúde. O tratamento é feito com antibiótico e a cura é, em geral, rápida. Bom, sobre a infecções por clamídia, né? A bactéria clamídia pode causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfónodos, que são órgãos que atuam na defesa do organismo, e também da região genital. Na mulher, pode atingir também o útero e as tumas uterinas. Quando ataca a uretra, provoca dor e ardência ao urinar. Se atacar o linfônodos, pode provocar inchaços, que é ínguas, na varilha. Na mulher, pode causar sangramento no período entre as menstruações, dor no ato sexual e outros sintomas. Se não for tratada adequadamente, com o uso de antibióticos receitas por um médico, há risco de esterilidade, entre outros danos à saúde. A prevenção consiste no uso de preservativos durante a relação sexual.
Bom, o HPV, né, que vem de humano em papilonavírus e significa papilonavírus humano, tá? Bom, na maioria dos casos, a infecção do HPV não apresenta sintomas, tá? E o próprio sistema imunitário elimina o vírus ao longo do tempo. Porém, pode ocorrer a formação de verrugas nos órgãos genitais. Devido ao formato das verrugas, a doença também é chamada de codiloma acuminado. Bom, o tratamento consiste em eliminar as verrugas por meio de congelamento, né, bisturi elétrico e laser, cirurgia, né, ou ácidos. As mulheres que têm ou tiveram HPV devem fazer exames periódicos para a prevenção do câncer do colo do útero, já que algumas variedades do papilonavírus aumentam o risco do aparecimento desse tipo de câncer. Um exame ginecológico, conhecido como Papa Nicolau, pode detectar alterações no colo do útero e indicar uma infecção por HPV, né? E por isso deve ser feito regularmente. Parceiros ou parceiras de pessoas com HPV também devem ser examinados, tá? Para receber o tratamento adequado. Bom, uma mulher grávida que apresenta infecção pelo HPV deve avisar o seu médico, pois o vírus pode ser transmitido ao bebê no momento do parto e aumentar o risco da ocorrência de problemas respiratórios na criança. Segundo os dados de 2017, né, do Ministério da Saúde, mais da metade dos jovens brasileiros de 16 a 25 anos têm HPV. Tá? O Sistema Público de Saúde fornece a vacina contra o HPV gratuitamente para os meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos. Tá? Também devem ser vacinados os portadores de vírus HIV e pessoas com baixa imunidade entre 9 a 26 anos. Além dessa medida de prevenção, é fundamental usar camisinha nas relações sexuais. Bom, estudos indicam, né, que o HPV vem infectando pessoas há mais de 500 anos. Atualmente são conhecidas mais de 200 tipos virais que fazem parte da família de vírus do HPV. Desses, mais de 40 tipos são transmitidos por contato sexual. Bom, esses vírus são tão numerosos e comuns que acredita-se que todo ser humano é infectado em algum momento da vida por um HPV, por um tipo de HPV, né? No entanto, a maioria das pessoas não apresentam sintomas da doença e por isso pode nem saber que está infectada. Quando os vírus se manifestam, né, é comum que lesões apareçam no ânus, nos genitais, inclusive no útero, e na pele de outras regiões do corpo. Além da vacinação, os preservativos masculinos e femininos, embora não protejam completamente contra as infecções do HPV, são medidas preventivas importantes. Bom, a gente vai falar agora sobre a candidíase ou moniliase. Bom, a cândida também é conhecida como moniliase. É provocada pelo fungo Candida albicans, tá? Esse parasita é o mesmo que causa o sapinho na boca. Na mulher, aparece nos órgãos genitais uma secreção esbranquiçada acompanhada de coceira, tá? No homem, pode provocar vermelhidão, coceira na região, na área genital. O tratamento é feito com cremes ou outros medicamentos indicados pelo médico, tá? Essa infecção não é necessariamente transmitida sexualmente. O fungo ele pode ser encontrado em algumas partes do corpo, na maioria dos indivíduos, na superfície da pele e compondo a flora intestinal, por exemplo, sem que cause problemas. Ele se torna nocivo quando encontra condições propícias para se multiplicar e intensificar suas atividades, como já estudamos nos capítulos anteriores. A candidíase pode aparecer quando há queda da imunidade ou pelo uso contínuo de alguns medicamentos, como antibióticos, entre outros fatores, tá? O uso prolongado de antibiótico pode eliminar a maioria das partes das bactérias benéficas que contribuem para o funcionamento equilibrado do organismo. Com isso, é favorecido, né, gente, o desenvolvimento de fungos como
o que causa a candidíase. Como outros fungos, né, a cândida se desenvolve bem em ambientes úmidos e quentes. No calor, roupas íntimas sintéticas e roupas justas pode acontece pouca ventilação, né? São poucos ventiladas ou o uso prolongado de roupas de banho úmida favorece o surgimento da candidíase. Bom, sobre a hepatite B, tá? A hepatite B pode ser provocada por vários tipos de vírus diferentes. Todos provocam inflamação no fígado. Na maioria dos casos, os pacientes não têm sintomas, né? Quando se manifestam, os principais são febre, dor de cabeça, enjoo, cansaço, pele e olhos amarelados, urina, né? Essa urina vai ser escura e fezes claras. Bom, o vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e por outros líquidos ou secreções. Além disso, a transmissão pode ocorrer por contato sexual sem camisinha com uma pessoa infectada. O uso compartilhado de seringas e agulhas, objetos de higiene pessoal, lâmina de barbear, de depilar, escova de dentes, alicates de unha, outros objetos que furam ou cortam, tá? Também pode correr o risco de ser contaminado. De objetos de produção de tatuagem, tá? E coloração de pince e transfusão de sangue também. Quem já teve hepatite não pode doar sangue, porque o vírus pode continuar no organismo mesmo sem haver sintomas da infecção.
Bom, a hepatite B pode passar também da mãe para o filho no momento do parto. Logo ao nascer, a criança deve tomar a primeira dose da vacina contra a hepatite B, que será repetida um mês depois e novamente 6 meses depois da primeira dose. Adultos, também podem tomar as 3 doses da vacina, aplicada gratuitamente no posto de saúde. Em alguns casos, há risco de o vírus provocar cirrose, comprometimento das funções do fígado ou câncer de fígado. Por ser uma infecção muitas vezes silenciosa, sem sintomas, é preciso consultar regularmente o médico e fazer um exame de sangue específico para identificar a infecção pelo vírus. Se o resultado for positivo, o médico indicará o tratamento adequado. Pediculose pubiana. A pediculose pubiana, ela é causada pelo piolho púbico, tá? Em geral, o piolho e as lêndias, tá? Os ovos, que ficam aderidos pelos pubianos, mas podem ser encontrados em outras partes do corpo, como coxas e axilas. O principal sintoma é a coceira nos locais afetados. A transmissão se dá, na relação sexual ou pelo contato com roupas, toalhas e lençóis infestados pelo piolho. O tratamento é o local, O tratamento é local e é necessário ferver as roupas pessoais de cama e de banho para matar o parasita. O piolho pubiano, púbico, é isso aí que está mostrando na imagem.
Tricomoniase. Bom, a tricomoniase ela é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, transmitido durante a relação sexual, né? Nas mulheres, ataca o colo do útero e a vagina e a uretra, causando a produção de uma secreção branca, amarelada e mal cheirosa. Os sintomas podem aparecer entre 3 e 9 dias após o contato com o protozoário. Pode haver dor durante a relação sexual, ardência, dificuldade para urinar, coceiras na região dos órgãos genitais. Nos homens, pode provocar ardência ao urinar. Em muitos casos, porém, a pessoa não apresenta sintomas. Comprimidos ou cremes indicados pelo médico são usados com tratamento, né? O parceiro ou a parceira da pessoa contaminada também deve ser tratado e durante esse período, né, deve-se evitar relações sexuais. Os problemas gerados pela infecção podem não ser limitados aos que foram citados anteriormente. O sujeito infectado pode estar suscetível à contaminação por outros tipos de IST e pode se agravar alguns casos de infecções urinárias. O uso de preservativo, tanto masculino quanto feminino, o tratamento da pessoa infectada e os cuidados com roupas de banho e íntimas são algumas das formas de prevenção da tricomoniase.